Fala, João! Fala, nação rubro-negra! Fala você que está ligado aqui no canal Fala João Guilherme, acompanhando mais esse vídeo. Muito obrigado pela moral, muito obrigado pela audiência. Estamos juntos. Já se inscreveu no canal Fala João Guilherme? Ainda não? Vou te dar um motivo legal para você se inscrever, hein? Estamos aí com 313 mil inscritos, indo para 314 mil. Quando chegarmos à marca de 400 mil inscritos, não está longe não, vou sortear uma camisa oficial do Flamengo. A camisa que o time vai estar jogando na época será sorteada aqui no canal Fala João Guilherme. Então dê essa moral, que eu vou dar moral para você, porque você merece e está sempre ligado e acompanhando a gente, tá bom? Muito obrigado. O assunto de hoje, olha, vamos falar de mercado da bola. Mas eu quero ir além nessa discussão. Eu não vou falar de nomes, vai contratar fulano, vai contratar ciclano. Eu vou falar sobre o impacto que o Flamengo já está provocando no mercado da bola e vou relembrar uma outra época do futebol brasileiro. Uma das vantagens de você ser mais velho, ser mais experiente, é que você viveu muito mais coisas e tem muito mais história para contar. Pois bem, eu vou voltar lá para o início dos anos 90, 1992 particularmente. A Parmalat veio para o Brasil e patrocinou o Palmeiras. Isso foi uma revolução no futebol brasileiro. Por quê? A Parmalat, com muito dinheiro, uma multinacional, contratou grandes jogadores por valores exorbitantes na época. Tirou Zinho do Flamengo, tirou Edmundo, que era uma grande revelação do Vasco da Gama, montou um esquadrão, montou um timaço, o projeto era coordenado pelo José Carlos Brunoro, montou um dos maiores times da história do futebol brasileiro. Mas para fazer esse time, gastou muito, tinha muito poder de compra. E os outros clubes ficaram assustados. E muitos deles quiseram competir com o Palmeiras Parmalat. A longo prazo, o que nós vimos, muitos clubes brasileiros quebraram e hoje em dia muitos deles já são SAF e outros virarão, exatamente porque a má administração ao longo das décadas levou a este ponto. E por que você está falando de Parmalat, de Palmeiras aí, João Guilherme? Porque eu percebo que começa a acontecer um movimento igual no futebol brasileiro neste momento, de uma forma diferente. O Flamengo pode ter esse efeito, gente. O Flamengo, recentemente, o presidente BAP apresentou como está financeiramente o Flamengo. Quais são as possibilidades do Flamengo? Um time que faturou 2 bilhões e 100 milhões de reais em 2025 e tem uma dívida de 96 milhões. Palavras do BAP. O Flamengo tem que se endividar. Ele precisa se endividar. E por quê? Porque ele se endividando, ele vai contratar jogadores, vai gastar muito, mas tem uma margem de segurança muito boa, que ele pode ficar endividado ali até 500, 600 milhões de reais, que não vai afetar a sua saúde financeira, porque ele fatura mais de 2 bi. Então, esse é que é o detalhe. O Flamengo tem um potencial hoje para sacudir o mercado e gastar muito mais do que todos os outros. E nós estamos vendo aí o que está acontecendo nesse caso do Caio Jorge. As notícias são que o Flamengo fez uma oferta que realmente assusta. Assusta o jogador, assusta os torcedores, assusta o próprio clube. Porque vale lembrar que o Cruzeiro, ele está numa situação financeira difícil. Quem está muito bem de dinheiro é o dono da SAF do Cruzeiro, Pedrinho. Não é o Cruzeiro. E o Flamengo está negociando com a SAF do Cruzeiro. Ou seja, é um movimento parecido, mas as diferenças estão aí. O Palmeiras era patrocinado por uma multinacional. O Flamengo, ele está
gigante financeiramente com a boa administração feita a partir de 2013, crescendo ano a ano e sendo alimentado pelas suas próprias forças. O Flamengo hoje tem diversas fontes de receita, a ponto de a receita de TV ser hoje a quarta do Flamengo. Então o Flamengo é uma máquina de dinheiro e que vai cada vez mais aumentando isso, porque a torcida fica motivada, vem bilheteria, vem participação em campeonato com chance de ser campeão, que gera prêmio, que gera dinheiro. As contratações fazem com que as camisas sejam mais vendidas, os patrocinadores se interessam em estar ali, a presença nas redes sociais. O Flamengo tem hoje 66 milhões de seguidores em redes sociais, 24 milhões a mais do que o segundo colocado, que é o Corinthians, com 42 milhões. Ou seja, tudo isso é gente acompanhando o Flamengo e que gera receita. O Flamengo está olhando para o mercado com receitas alternativas e que não param de aparecer. O próprio Maracanã virou uma fonte de arrecadação muito importante nos dias de jogos para o Flamengo. Então o Flamengo tem um potencial financeiro muito maior do que todos os outros, inclusive que o Palmeiras, porque o Palmeiras fatura também acima de 1 bilhão, só que tem uma dívida muito, mas muito maior que a do Flamengo. Então a margem do Palmeiras para investimento ela é menor. E outra, o Palmeiras não tem a torcida que tem o Flamengo, a quantidade de gente que torce, que consome o Flamengo e que abastece o Flamengo com a sua paixão, consumindo os seus produtos. Então, minha gente, o Flamengo pode fazer no mercado brasileiro o que a Parmalat fez com o Palmeiras no início dos anos 90. Mas a diferença, o Flamengo se alimentando da sua própria força gerada por uma torcida imensa de mais de 45 milhões de pessoas. Em relação a contratações, elas acontecerão. Vitão se apresenta sexta-feira no CT Ninho do Urubu. E o Flamengo continua com muito dinheiro e com calma, estrategicamente no mercado, buscando fazer ofertas para ter os seus alvos. São negociações difíceis, mas que estão acontecendo e o Flamengo vai tentar ter êxito em todas elas. Dinheiro e estratégia para isso não são elementos que faltam ao Mengão. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela audiência. Deixe o seu like, comente aqui neste vídeo, compartilhe o nosso conteúdo dando crédito. E se lembrem, quando chegarmos a 400 mil inscritos, o que vai acontecer? Vamos sortear uma camisa oficial do Mengão. E mais, vai ser o primeiro sorteio, porque depois virão muitos outros. Tá bom? Obrigado pela moral aqui no canal. Fala João Guilherme, o malvadão do mercado, hein? Aguarde.